Olá! Uma vez mais, aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinhoso abraço, as nossas melhores vibrações de saúde e paz a todos vocês que nos acompanham e prestigiam com a sua audiência. Já está disponível nos cinemas de todo o Brasil o filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Uma nova história de amor e perdão, mostrando que amar transforma vidas. O filme marca o retorno de Renato Prieto, como André Luiz, e ainda traz Edson Celulari como Aniceto. Nosso Lar 2 é baseado na obra Os Mensageiros, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. O longa tem o roteiro, produção e direção de Wagner Assis, é produzido pela Cinética Filmes, distribuído nacionalmente pela Star Original Productions. Esperamos você nos cinemas para assistir Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Que vocês tenham muita paz em casa, nós todos, não é? Nós estamos precisando de tanta paz na Terra, notícias de guerra. Estamos acompanhando aí o envolvimento de vários países, uma guerra que não leva a nada. Isto é um sinal ainda de primitivismo, não é? É um sinal ainda de grande atraso espiritual, não é? Uma guerra, um país entrando em guerra com outro, essa violência generalizada. Nós precisamos de ter muita fé, sim, muita fé, mas precisamos também de trabalhar muito por um mundo melhor. Precisamos orar muito, mas não esperar que tudo venha do mundo espiritual. Dias atrás, conversando com o Dr. Inácio Ferreira, e eu perguntei a ele a pergunta que todos nós às vezes fazemos: por que o mundo espiritual não intervém? Por que ele não intervém mais diretamente nessas questões, não é? Principalmente assim, numa questão dessa como a guerra, o mundo espiritual não tenta impedir ou não impede essas guerras, não é? O Dr. Inácio Ferreira nos disse assim: olha, as consequências de nossas ações, elas não podem ser detidas com palavras. Não podem ser detidas com palavras. As consequências de nossas ações, elas só podem ser detidas com ações contrárias, não é? E o que os espíritos têm para nós, para nos ajudar, é o pensamento. São palavras através do pensamento, inspirações para que nós busquemos a paz. Eu estava vendo aqui neste livro as bênçãos de Chico Xavier, de nossa autoria, nossa organização, porque o livro, na verdade, pertence a Chico Xavier. Nós não fizemos nada além de organizar a obra. E certa vez alguém perguntou a ele sobre a guerra, não é? Olha aqui como o assunto é atual. Interrogado por um jornalista a respeito da possibilidade de uma terceira guerra mundial, Chico assim se expressou: eu não acredito que a gente possa passar muitos anos mais sem uma guerra. Olha, porque se existem armamentos, os conflitos estão de lado. Se as nações estão se armando cada vez mais, se fabricam armas de todo calibre, de toda espécie, e se essas armas são resguardadas com extremo cuidado por essas nações, nós não podemos imaginar que a guerra esteja eliminada
de nossas cogitações. Claro, se, vamos dizer, a fábrica de armas, armamentos, é um dos negócios mais caros do mundo, né? Lemos há pouco tempo que a indústria automobilística, não é? A indústria automobilística, a questão das drogas e a indústria farmacêutica, indústria de armas, são os negócios, infelizmente, mais rentáveis, não é? Automóvel, bom, automóvel não tem nada, né? É necessário, embora os preços exorbitantes, não é? Mas veja bem, droga, cocaína, medicamentos caríssimos que ninguém pode comprar. Esses dias eu fui comprar um medicamento para mim, perguntei o preço da caixa, mais de R$500. Eu disse assim, escuta, mas como é que é? A pessoa que recebe um salário mínimo de aposentadoria, como é que compra, dá a metade numa caixa de remédio? Está tudo errado, tem que consertar. Isto está tudo errado. A indústria farmacêutica explora, é uma exploração. Por isso é o negócio mais rentável do mundo. E armamentos. Então o Chico disse assim, o jornalista perguntou para ele, ô Chico, o que você acha? Há possibilidade de uma terceira grande guerra, uma terceira guerra mundial? Ele respondeu, eu não acredito que a gente possa passar muitos anos mais sem uma guerra. Opinião do Chico. Vejamos, ele não falou em nome de Emmanuel, ele falou, eu não acredito, porque se existem armamentos, os conflitos estão de lado. Se as nações estão se armando cada vez mais, se fabricam armas de todo calibre, de toda espécie, e se essas armas são resguardadas com extremos cuidado por essas nações, nós não podemos imaginar que a guerra esteja eliminada de nossas cogitações. Agora, creio que o mundo espiritual, com a bênção de Jesus Cristo, está fazendo tudo para adiar essa guerra e para retardar tanto esse conflito, até que o homem possa compreender que isto não lhe serve, não é? Mas fica difícil, não é? Com esse materialismo, um materialismo declarado e um materialismo não declarado, esse preconceito religioso, esse preconceito racial, uma coisa absurda que não tem mais lugar, eu vou dizer a vocês, não tem mais lugar no mundo de hoje, terceiro milênio da era cristã. E eu digo a vocês o seguinte, com todos os problemas que nós temos aqui no Brasil, e não são poucos, são muitos mesmo. Nós temos aqui muitos problemas no Brasil, mas de fato não existe, eu não vejo nenhum país que possa estar fadado a ser coração do mundo e pátria do Evangelho, à exceção do Brasil. Não vejo. Estivemos agora viajando mais de 20 dias e fazendo muitas observações em todos os sentidos e podemos dizer, com todos os problemas que temos aqui no Brasil, o Brasil ainda é um país extraordinário, se nós, os brasileiros, não o estragarmos, não é? Porque o mundo sempre é o que o homem faz dele. O mundo sempre é e será o que o homem dele fizer. Aqui ainda neste livro, As Bênçãos de Chico Xavier, há algo interessante comentando sobre o futuro das religiões. Interessante que nós estamos observando essas guerras lá no Oriente
e nós estávamos ouvindo um comentário de um jornalista internacional, ele fazendo um comentário, ele disse que esses países que estão aí querendo entrar em guerra, ou já entraram em guerra, me parece que já 10 países estão envolvidos, lá o que predomina é uma chamada teocracia. A chamada teocracia é a religião que domina. Agora veja, a religião fazer guerra para impor a sua crença religiosa, isso é coisa, não é nem da Idade Média, isso é coisa do mundo primitivo, e sei lá também se seria coisa do mundo primitivo, é para lá de primitivo. Para lá, é subprimitivo. Isto é um absurdo, uma coisa dessa, que a gente não entende, a gente não consegue entender. Então, certa vez, vejamos, comentando sobre o futuro das religiões, Chico, com a sua costumeira sabedoria, manifestou a sua opinião a um amigo. Ele disse assim: no futuro, Espiritismo e Igreja Católica não serão religiões paralelas. Elas se encontrarão. Olha aqui, ele vendo o encontro de todas as religiões, principalmente Espiritismo e no caso ele estava falando sobre a Igreja Católica. Elas se encontrarão. O como estará dependendo das autoridades que fizerem este benefício à humanidade. Porque a Igreja, com a graça de Deus, um dia vai aceitar o estudo da mediunidade. E segundo nós sabemos, já está aceitando. Vai aceitar o estudo da mediunidade, a reencarnação e a comunicação dos espíritos. Olha, palavras proféticas de Chico Xavier. Nós temos um amigo que é padre, é sacerdote, hoje ele está ligado à Igreja Anglicana. E nós podemos conversar com ele. Ele é muito culto e lê muito, e é uma pessoa extraordinária, e é médium, e nós podemos conversar com ele. Ele hoje não está mais em Uberaba. Conversamos com ele, e ele esteve, alguns anos atrás, em Roma, no Vaticano. Ele foi lá fazer um curso de teologia. E ele nos disse que alguns teólogos da Igreja Católica estão novamente estudando a questão da reencarnação. Isto é altamente promissor. Porque assim que o mundo aceitar a reencarnação com Jesus Cristo, nós vamos começar a sopesar as nossas atitudes, as nossas ações. Nós vamos nos convencer que somos construtores do próprio destino e que existe a lei de causa e efeito. Não é só pensar na reencarnação. Quando a gente pensar na reencarnação, nós temos que colocar em destaque, para além da reencarnação, nós temos que colocar em destaque a lei de causa e efeito. Porque pensarmos na reencarnação sem considerarmos a lei de causa e efeito, como diz o Dr. Inácio Ferreira, para muitos espíritos reencarnar significa apenas entrar e sair do corpo. Sai de um corpo e entra no outro, sai de um corpo e entra no outro. Vira um círculo vicioso. Então Chico disse assim, olha, um dia a Igreja, com a graça de Deus, um dia vai aceitar o estudo da mediunidade, a reencarnação e a comunicação dos espíritos. Porque isto está na sobrevivência do próprio cristianismo. É histórico. Está na sobrevivência do cristianismo. Se nós lermos o Novo Testamento, nós vamos nos deparar com fenômenos mediúnicos, protagonizados até por Jesus Cristo, na transfiguração no Tabor, quando os espíritos, de Elias e Moisés se materializaram
ao lado dele, quando ele conversava com os espíritos através dos médiuns que estavam possuídos. Está lá escrito, os evangelistas escreveram, não é possível que se queira dar a isto uma outra interpretação. Ah, não, é o demônio. Demônio é o homem. Aqui na Terra está cheio de demônio. Aqui na Terra está cheio de demônio. É capaz que tenha mais demônio na Terra do que demônio no mundo espiritual. Existe mais demônio na carne do que fora da carne. Porque estão aí, querendo destruir o mundo, querendo fazer a guerra. Então, disse aqui Chico encerrando, o primeiro que ressuscitou e mostrou que não havia morte foi Jesus. Ressuscitou e mostrou que não havia morte. E muita gente fala assim, nunca ninguém voltou do outro lado. Como é que nunca ninguém voltou do outro lado? Se Jesus Cristo voltou, se ele se mostrou materializado por os apóstolos, permitiu até que Tomé tocasse as suas chagas, se mostrou ressurrecto para Maria Madalena, que foi lá no terceiro dia, lá no túmulo, se ele se mostrou para 500 discípulos na Galileia e tem se mostrado ao longo aí dos séculos para tantos e tantos santos da Igreja Católica, não é? Homens e mulheres que a Igreja canonizou pela sua santidade, não é? Então, dizia Chico aqui, olha, que infelizmente, enquanto nós continuarmos fabricando armas, ogivas nucleares, armas cada vez mais potentes, agora temos aí os drones a serviço da guerra, não é? Os drones a serviço da guerra, a inteligência humana a serviço da guerra. Ora, se essa capacidade intelectual toda fosse colocada a serviço do bem, a Terra seria um paraíso. Se toda essa capacidade intelectual fosse colocada a serviço da ciência, não é? A serviço da medicina, a serviço da agricultura, da produção de alimentos, nós já teríamos transformado a Terra num mundo de regeneração. A Terra já seria há muito mais tempo mundo de regeneração. No entanto, o que a gente vê? A gente vê pessoas encarnando o ódio, pessoas encarnando o espírito de vingança, pessoas encarnando o rancor, pessoas encarnando o ressentimento. E isso não vai longe, não. Nós falamos assim, nós não estamos falando para adeptos de outras religiões, mas apenas aqui um comentário rápido. Eu sei de companheiros espíritas, irmãos espíritas, que se indispuseram uns com os outros, se indispuseram a ponto de não conversar mais, ou de largar o centro, de não ir mais ao centro, por conta das últimas eleições que nós tivemos aqui no Brasil. Tem cabimento uma coisa dessa? Ora, cada qual tem direito de fazer a sua opção, ter a sua ideia, ter o seu pensamento, e nós temos que respeitar, não é? Mas se entre nós, os espíritas, olha, eu cheguei a ver e acompanhar verdadeiras manifestações de ódio entre espíritas, entre nós espíritas, que nos dizemos médiuns, seguidores do Evangelho. Na verdade, nós estamos ainda muito longe de vivenciar a mensagem do Evangelho. Bem, continuando aqui com as lições de Chico Xavier, contou-nos o Chico que certa vez, estando meditativo,
Sentado na soleira da porta de sua casa, Emanuel lhe apareceu e perguntou. Certa vez Chico estava pensando, meditativo, e ele quando pensava, ele ficava assim, né? Ele apoiava o cotovelo às vezes na mesa e ficava assim nessa posição, pensando. E Emanuel lhe apareceu e perguntou, em que você está pensando, Chico? Emanuel perguntou. À semelhança do aprendiz, surpreendido pelo mestre, ele levantou-se de pronto e respondeu, em nada, eu não estou pensando em nada. Sorrindo paternalmente, o benfeitor espiritual redarguiu, se você não está pensando em nada, vamos trabalhar, porque o trabalho, por mais insignificante, é sempre alguma coisa. E depois, às vezes, pensar em nada é tudo o que os obsessores estão querendo. Emanuel disse a ele, pensar em nada, ficar com a cabeça vazia, é tudo o que os obsessores estão querendo para começar a incutir ideias de descrença, de desânimo, de desalento na nossa cabeça. É por isso que a gente tem sempre que procurar ocupar o nosso espaço mental com boas ideias. Ocupar a cabeça e ocupar também as mãos. Ocupar só a cabeça é perigoso. Ocupar só a cabeça, a gente cai no campo da polêmica, do embate filosófico. Ocupar só a cabeça. Nós temos que procurar ocupar a cabeça e também ocupar as mãos, como nos diz um espírito amigo. Não podemos só dar ocupação à cabeça ao pensamento, mas também às mãos. Bem, aqui em seguida, Chico nos disse assim, Chico chegara sorrindo à reunião. Na reunião lá do Grupo Espírita da Prece, um dia ele chegou sorrindo, alegre, sempre chegava sorrindo, alegre, satisfeito, cumprimentando. Raramente tivemos oportunidade de vê-lo assim, tão descontraído. Querendo participar de sua felicidade, indagamos, curioso, por que o senhor está tão alegre hoje? Alguém perguntou, por que o senhor está tão alegre hoje? Ah, meu filho, respondeu-nos, levando a mão à altura da boca, em um seu gesto característico. Quando o Chico sorria às vezes, e ele sorria larga, ele tinha esse gesto característico, ele levava a mão à boca, né? Era de bom tom, não mostrar os dentes, né? Ele levava a mão à boca. Aí ele disse assim, estou sorrindo de mim mesmo. Emanuel sempre me ensinou que quando não nos for possível encontrar alegria nos outros, devemos procurá-la em nós mesmos. E aí ele nos contou assim, ele estava andando com certa dificuldade, caminhando com certa dificuldade, aí ele sorriu e disse assim, olha, eu sempre procurei tratar de meu corpo, sempre procurei tratar do corpo, mas agora eu estou sendo obrigado a tratar do esqueleto, porque ele estava com muitas dores nas articulações, nas pernas, nos pés. Eu agora estou sendo obrigado a tratar do esqueleto. E sorriu e nos contagiou a todos com a sua alegria. Chico era assim. Já está disponível nos cinemas de todo o Brasil o filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Uma nova história de amor e perdão, mostrando que amar transforma vidas. O filme marca o retorno de Renato Prieto, como André Luiz, e ainda traz Edson Celulari como Aniceto.
Nosso Lar 2 é baseado na obra Os Mensageiros, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. O longa tem o roteiro, produção e direção de Wagner Assis, é produzido pela Cinética Filmes, distribuído nacionalmente pela Star Original Productions. Esperamos você nos cinemas para assistir Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Muita paz e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.